Graça e paz, queridos. Tudo bem? Queridos, hoje a conversa nossa é sobre os limites do reino de Deus. Marcos Asher e Rodrigo Goulart. Quem são esses? Quem são esses? Cadê a cultura geral desse povo, dessa igreja? São traficantes que foram decapitados. Decapitados não, foram fuzilados. São brasileiros que, apesar de não ser permitida a pena de morte aqui no Brasil, foram executados, porque saíram do território nacional e, por conta disso, sofreram as consequências dos seus atos. Eram dois jovens, 40 e poucos anos, que foram traficar droga na Indonésia, um no meio das pranchas e outro no meio de asa delta, e chegou lá e foram pegos e perderam as suas vidas. Apesar de todo o esforço da justiça brasileira, do poder público brasileiro, para tentar impedir essa execução, não foi possível. Eu imagino que eram homens que estavam aflitos, desesperados, pensando que poderiam ter alguma ajuda, mas não teve. Tudo isso porque eles estavam longe dos limites do território do seu país. Se fosse no Brasil, isso jamais levaria-os à morte. Mas como eles aventuraram para outros lugares, custou a vida deles. Estavam sem proteção, sujeito ao governo alheio de outro país. Nossa conversa hoje, querido, é sobre os limites do reino de Deus. E se você sair das divisas do reino de Deus, você vai deixar de usufruir dos benefícios e da proteção do reino. Importante que o Senhor fale com cada um de nós. Vamos orar? Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está vivo. O Senhor venceu a morte por nós. O Senhor pagou a nossa dívida. E hoje nós podemos ter certeza que se o Senhor voltar em breve, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Pai, eis aí a tua igreja. Fala com ela, Senhor. Apesar da minha limitação toda, não seja discurso, mas seja o poder do teu Espírito para transformar vidas, para que haja uma nova concepção do seu reino, uma nova seriedade em andar diante dos seus caminhos, dos seus estatutos. Pai, em nome de Jesus, apesar de mim, fala com essa igreja amada, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem Lucas, capítulo 12. Verso 1 a 9. Eu acho que não vai dar tempo de a gente passar um videozinho que eu ia passar. Lucas 12, de 1 a 9, diz assim. Nós estamos falando dos limites do reino de Deus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de certo que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum destes está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.
Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Amém, a palavra de Jesus aos seus discípulos. Querido, nós nascemos longe do reino de Deus. Nós vamos usar esse tapete aqui, que coincidentemente, ou cristocidentemente, foi colocado hoje aqui, e a gente vai usar como se fosse esse tapete, as divisas do reino de Deus. E essa parte negra é das trevas. Vai usar como se fosse, de fato, você caminhar no sentido contra e além dos limites desse reino. Nós nascemos longe do reino de Deus. Nós nascemos divagando nas trevas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a palavra diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Até que houve aquele dia, com meu pai, agosto de 72, que entendemos o amor de Deus, revelado em Jesus, o qual, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. E naquela morte de cruz, ele pagou a minha e a sua dívida. Todos os pecados nossos foram cravados naquela cruz, a nossa natureza foi desfeita, e foi satisfeita a justiça de Deus. Mas ele não ficou na morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele nos deu uma nova vida e acesso a Deus, aleluia. Esse é o novo e vivo caminho que nós perdidos entramos. Esse novo e vivo caminho chama-se Jesus. Se você entra por esse caminho, ao crer em Jesus e na sua obra redentora na cruz, você passa a desfrutar da presença e dos benefícios de ser parte da família de Deus e estar no reino de Deus. É um reino segundo a palavra, olha que delícia. Um reino que não é baseado em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que delícia estar no reino de Deus, meu irmão. Portanto, meu irmão, a nossa conversa é você entender quais os limites do reino de Deus para os seus filhos. Seus filhos são aqueles que creem e foram batizados, ou que vão ser batizados no próximo dia. Aqui, próximo dia 23. Então, meu irmão, se você não está usufruindo essa justiça, essa paz e essa alegria, muito provavelmente você está caminhando além dos limites do reino. O texto diz, vamos ao texto, que, o primeiro verso, ele fala assim: juntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Isso daqui, essa palavra é aos discípulos, aqueles que fazem parte da família de Deus. E se você permanecer nos limites do reino de Deus, você vai desfrutar de uma vida abundante. Oh, que maravilha! E receber dele toda a proteção. Mas o afastamento do reino de Deus lhe roubará a justiça, a paz e a alegria. Eu quero que você lembre para o resto da sua vida, meu irmão. Primeiro dia do novo cenário nosso. Pode falar assim, Lucas? Cenário não é muito espiritual, né? Nosso púlpito, nosso altar novo. Você lembre disso e analise a si mesmo. Leve para o resto da vida os limites do reino de Deus que você precisa estar inserido. Amém? Vamos lá na palavra, e ele continua no primeiro verso ainda. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Portanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete sobre os telhados será apregoado. A primeira advertência que eu vou colocar aqui, primeiro limite aqui, do reino de Deus, como Jesus começa a falar, é a sinceridade. Sinceridade, a palavra sincero tem duas explicações. Que existiam as máscaras dos teatros gregos, que era feito de cera. E o sincero é aquele que era sem máscara,
que não usava máscara. Outra também explicação é que alguns vasos, os artesãos faziam vasos e às vezes ficavam rachaduras neles, e para cobrir a rachadura ele colocava cera também. Sem cera é como realmente se é. É você não estar maquiado. Querido, Deus ama a verdade. Ama a verdade. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1 também, verso 14, fala: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Jesus é muito íntimo da verdade. Outra coisa, nós vemos, até falamos no RIP essa semana, do trabalho que a gente vai fazer, essa semana que vai entrar, sobre a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. E Jesus sempre abominou a hipocrisia. Nós vemos lá em Mateus 23, várias vezes ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que tem a ver com isso, querido? A primeira questão é sincero. Você continua sendo sincero, meu irmão? Nós temos a tendência de ir num ambiente, num reduto religioso. Nós vivemos muitas vezes na nossa vida secular de uma maneira, e quando nós estamos chegando, nós começamos a vestir a capa do super crente. E a gente não tem problemas, começamos a vestir a máscara. Porque, em regra, na igreja não é lugar para fraqueza. Nós somos os bambambam também. Aqui só tem santo, começa a ver só santos, 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 e eu sou santo também, então vou esconder tudo debaixo do tapete. Mas, quando você não respeita o limite da sinceridade, você acaba entrando na hipocrisia. Isso é insuportável, e você começa a agir longe do reino de Deus. Eu queria lembrar vocês, uma vez o Lucas pregou aqui sobre 3 cadeiras. Quem lembra dessas 3 cadeiras? Diga amém. Pregação poderosa. E ele falou de 2 cadeiras que me chamaram a atenção. Uma de Abraão, um homem extraordinário, um homem perfeito, um homem que marcou a história da humanidade. E outra cadeira que estava do lado, que era de Isaac, que era um cara mais ou menos, que era um cara que ora era legal, ora mandava mal. E aí quando o Lucas convidou as pessoas: querido, quem que se vê como Isaac e hoje quer pedir a Deus junto conosco para ser como Abraão? Fique de pé. E ficou uma meia dúzia de gente. Ou as pessoas não entenderam o que era, ou as pessoas estão se achando que são Abraão, é isso? As pessoas cheias de Abraão. Aí as pessoas, não sei o que motivou o coração das pessoas. Não posso levantar. Caramba, todo mundo sentado. Eu não, eu sou santo também. Eu sou santo, eu faço perfeito. Eu não posso levantar. Que as pessoas vão descobrir que que eu não sou perfeito. Não, deixa eu ficar sentadinho aqui. Porque eu sou Abraão, sim. Só que não. Eu prefiro passar para os outros que eu sou uma boa pessoa ao encarar a realidade da nossa vida, que somos muito mais parecidos com Isaac do que com Abraão. E a gente chega e fala: não, eu sou Abraão. Porque todo mundo está como Abraão, sou Abraão também. Então a gente está num outro nível. Querido, Deus abomina a hipocrisia. Ponha-se no seu lugar. No nosso meio aqui, outras igrejas nem tanto, mas no nosso meio a gente até admite que somos fracos. Mas nós admitimos que somos porcaria apenas genericamente. Porque quando se fala no específico, a gente tem uma tendência de se justificar. Falar: todos são maus. É fácil de falar isso. Mas, André, você é mau por causa disso, disso e disso, porque eu estou ouvindo da sua vida isso. A gente fala: não, misericórdia. Não, isso não é possível. Isso não nos agrada. Levantar pontos que nós não estamos falhando. Queria falar uma coisa rapidinho. Uns irmãos que caminham com a gente, às vezes pensam que eu sou um cara perfeito. Quase. Quase sou pereba, sou mais pior do que isso. E aí a pessoa fala: nossa, que marido legal que você é. Pensam. Que judiação.
E aí eu estava, outro dia, como eu sou um cara muito legal, tinha uma loucinha lá em casa, e aí eu falei, pô, vou mandar porque eu sou um maridão, vou lavar, uma meia dúzia de copo. Aí eu lavei e fui embora. E aí eu cheguei, quando eu cheguei do almoço, eu falei todo polposo, ó, esposa, você viu o que eu fiz para você? Falou, a esposa, que é a minha amada, querida esposa, falou, o que você fez? A louça? Eu pensei que a nossa secretária não tinha guardado. Primeiro ela pensou isso. Segunda opção que ela pensou, a minha irmã veio aqui e lavou a louça. E aí é uma vergonha. Faço isso porque não é bonito. Queridos, não copiem isso. É vergonha, você ajude sua esposa. E aí depois ela falando, contando as mazelas, que eu sou um marido que está em débito nessa área. E aí ela começou a falar, e é uma coisa importante, quando você fala bem, quando você fala mal, você começa a ficar com cada vez mais raiva da pessoa. Quando você fala bem, você cada vez fica amando mais. Por isso que é bom você falar em salmos, cantos e hinos espirituais entre nós, para que a gente seja cheio e ame cada vez mais o Senhor. Mas ela está falando mal de mim. E ela ficou tão irritada falando mal de mim, da minha presença, inclusive. Mas meu marido não é... O seu marido faz isso, falando com o marido de uma irmã. E aí ela falou, esse aí não faz essas coisas. Eu cheguei a ser colocado como esse aí. Mas amém. É bom para tratar meu coração orgulhoso. Mas eu quero que você saiba, porque a gente aceita genérico, mas específico a gente tem dificuldade. Você, meu irmão, é muito limitado. Você está muito longe, querido, da perfeição que há em Jesus. Mas você quer parecer que é impecável. Por quê, meu irmão? Você é leproso igual o seu irmão. Não fica querendo maquiar. Expõe a sua vergonha. Eu acho muito legal, algumas vezes, alguns irmãos falarem, pô, eu estou fora, tô ruim, estou fora do perfil. Hebreus capítulo 4, verso 13, fala, não vou nem abrir, abre só, por favor. Não precisa abrir, irmãos. Eu até ia passar uma música, mas não vou passar, porque está adiantadíssimo o horário. E ele fala, Hebreus 4, 13, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Querido, não adianta você me enganar seu irmão, Deus está vendo e sabe quem você é. Então é mais legal você falar, realmente fraco, realmente eu sou limitado, realmente eu estou longe do ideal. Nós vemos muitas vezes no Facebook uma vida que vida fantástica a pessoa tem. Querido, não é verdade aquela vida que se vê no Facebook, tá? É uma verdade mais ou menos, uma verdade só parcial, tá, querido? As pessoas que postam só alegria também passam dificuldade. Portanto, meu irmão, seja sincero. Aceite que você é fraco, que na sua carne não habita bem algum. Não entre no caminho da hipocrisia. Você tem potencial, meu irmão, de fazer os piores pecados de todos. A única beleza que existe em você chama-se Jesus. Sem Jesus, você é horroroso. Não queira maquiar o que você é. Você é vendido à escravidão do pecado, mas por Jesus você pode ser santo. Volte-se à sinceridade, a primeira palavra. Não abandone a hipocrisia. Amém? Amém? Deus quer pessoas sinceras. Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Se você precisa de Jesus, é porque você é doente. Voltando no texto de Lucas, fala assim, Lucas 4, digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A outra margem do reino de Deus, a primeira margem é a sinceridade. A outra margem chama-se temor de Deus. Aquele que tem poder para matar o corpo e lançar no inferno. Existe uma má compreensão no meio evangélico de que Deus passa a ser insensível depois que nós conhecemos a Ele, aos pecados que cometemos. Acredita-se que as atitudes são indiferentes para Deus. Tem-se perdido o temor de Deus, pensando que o Todo-Poderoso passa a ser meu mordomo para me dar as bênçãos, para satisfazer as minhas vontades. Não, querido. Ele continua sendo digno de todo temor, reverência, respeito e sujeição. Ele pode ainda te lançar no inferno, querido. Se você não tem temor, vamos abrir, não tira de Lucas, Provérbios capítulo 16. Capítulo não, número 16, verso 6. Provérbios 16, 6. Fala assim, rapidamente.
16:6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Quero frisar a segunda parte. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O que está acontecendo muito é que há o cometimento de pecados intencionais, e até pequeno, seja um gatonete, seja um imposto de renda mal feito, seja um troco não devolvido, seja um palavrão, uma conversa meia boca. Por que está existindo isso no meio da igreja? Porque está faltando temor de Deus. Não, ou não se importa, ou pensa-se que Deus não se importa com o meu pecado, ou que Deus vai perdoar automaticamente, como se fosse um drive-thru celestial, ou que Deus não tem retribuição. Como a palavra diz que de Deus não se zomba, que o homem plantar, isso ele vai colher. A segunda aba é a aba do temor de Deus. Que se você não observa o temor de Deus, tema a Deus, querido, você vai entrar numa vida de pecado. Você vai começar a viver pouco se importando. O pecado continua sendo a essência da natureza inimiga de Deus. É tão sério que a palavra de Deus diz que você se enveredar pelos caminhos do pecado, você pode ser levado ao endurecimento do seu coração e, por fim, afastamento de Deus. Hebreus 3:12-13, não vai adiantar, você lê em casa depois, fala que o pecado vai gerando um endurecimento que nos afasta de Deus. Olha a seriedade de nós não temermos a Deus. Pare de pensar que Deus não se importa com o pecado. A palavra de Deus diz em Salmo 33 que Deus ama a justiça. O reino de Deus é lugar de temor do seu rei. Se você está vivendo em pecado, meu irmão, tema a Deus. Volte ao limite e abandone essa vida, em nome de Jesus. Tema a Deus. Primeiro, seja sincero. Segundo, tema a Deus. Deus se importa com a sua vida, sim, você vai ser julgado pelas suas obras. O terceiro ponto, voltando para Lucas, o terceiro ponto diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Ele fala agora do cuidado de Deus com passarinhos e com fios de cabelo. Olha que legal. Essa outra aba aqui atrás é uma aba da confiança e do descanso no amor e no cuidado de Deus. Amém? Jesus usa 2 coisas aparentemente insignificantes para mostrar, que são os passarinhos e o fio de cabelo, para mostrar a profundidade do amor que Ele tem por você. A palavra de Deus é coalhada, é cheia de promessas do Senhor, de que Ele não vai te largar à própria sorte. Ele não negocia com isso. Querido, você pode estar cheio de problema, cheio de medo, cheio de desafio. A palavra de Deus diz que Ele não te abandona, Ele não te deixará, nem te abandonará. Ele não dormirá e nem cochilará o que guarda Israel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Praga alguma chegará à tua tenda, Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, querido? Amém. Aleluia. Querido, descanse. Vamos continuar nosso texto aqui, no verso 22, que ele explica coisa linda. Diz lá, verso 22 do próprio capítulo 12 de Lucas. Ele disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos. Para você, que a palavra de Deus, você que chegou com o coração pesado hoje, saiba que o reino de Deus é lugar de conforto, de descanso, de cuidado de Deus. Olha para você. Portanto vos digo, não sejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves, meu irmão. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se ainda
Nem ainda podeis as coisas mínimas. Por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios dos campos, como eles crescem, oh, coisa linda. Não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais valei vós, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que havemos de comer? Ou que haveis de beber? E não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Querido, confie no Senhor. E se você não confiar nele, você vai cair num outro extremo, aqui para trás. O extremo da ansiedade, do medo e da preocupação. Se você não estiver dentro do reino de Deus, do reino que é cuidado, você vai estar ansioso. Nunca se viu tanto, meu irmão Marcos, psiquiatra, que não me deixa mentir, sofrimentos psíquicos, depressões, síndromes de pânico, insônia, estresse. Muitos deles no meio da nossa igreja. E muitos deles representam, não todos, que está sendo ultrapassando os limites, porque a pessoa, em regra, pensa que está sozinha. E a solução do problema depende exclusivamente dela. Mas, no reino de Deus, segundo a compreensão bíblica, Deus não te larga, nem te abandona. Amém, querido? Cara, você pode estar num momento mais difícil da sua vida, uma aflição terrível, você precisa saber, um bálsamo na sua alma, o Senhor é contigo. Qualquer dificuldade sua passa a ser problema de Deus se você está no reino dele. Um fio de cabelo da sua cabeça, coisa menor que a pessoa conhecia. Deus falou, eu cuido dele. Ele, mais importante é saber que ele vai resolver tudo na sua vida, no tempo e do jeito dele, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. O reino é de Deus e o senhorio também é dele. Não temas, diz a palavra de Deus mais de 360 vezes. É quase uma por dia. Creia. 366. Está inclusive nos bissextos, né? Todos os dias tem um não temas. Por quê? Porque você está no reino de Deus, você pode ficar tranquilo que o Senhor cuida de detalhe da sua vida. Largue a sua ansiedade, volte-se ao descanso, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. A última parte do texto diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Querido, a última aba do reino de Deus, para você lembrar: sinceridade, temor de Deus, confiança em Deus e, aqui, confissão, posicionamento, de que lado você está. Atualmente, meu irmão, tem muitas pessoas que se orgulham de determinada condição que tem. Tem os corintianos, aqui é nós da Fiel, é favela. Muito bom, parabéns. Tem os caras que pensam, eu sou do PT, o partido que está governando o país por mais tempo. Que orgulho, eu sou filiado do PT. Muito bom. Ah, não, eu sou carioca, é o estado mais desperto do país. Parabéns. Mas a pior de todas, meu irmão, é o chamado orgulho gay. Lamentavelmente, o diabo tem disseminado que a opção por uma vida pecaminosa de homossexualismo é digna de orgulho. Querido, Deus ama o pecador, Deus ama o homossexual, quer transformar a vida do homossexual, mas Ele odeia o homossexualismo. Não tem orgulho nenhum, e o diabo fala orgulho gay. E muitos cristãos, infelizmente, têm se omitido dessa confissão de que são filhos do rei, de que tem o nome escrito no livro da vida. Muitos cristãos têm passado como agente secreto de Deus e não têm se posicionado diante das dificuldades da vida, diante dos dilemas da vida. E você, quem que você é? Quem você é? 2 Pedro, não precisa abrir, 2,9 diz: vós sois raça eleita. Pode me ajudar?
Sacerdócio real. Nação santa. 1 Pedro, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, querido, confissão, você é um povo adquirido, e aquele que foi adquirido não mais se pertence. Sabe por que você não lê mais a Bíblia? Sabe por quê? Sabe por que você não ora mais? Sabe por que você não serve mais ao seu irmão? Porque você não é mais liberal em contribuir com a igreja, com os irmãos necessitados? Sabe por quê? Porque você não tem se posicionado acerca de quem você é e por que você está aqui. Querido, quero te lembrar, a confissão, entenda, o posicionamento de quem você é essencial para você se manter no reino de Deus. Um versículo que mostra muito bem que alguém que se posicionou diante de Deus, o posicionamento necessário, está em Atos 20, 24, que é o apóstolo Paulo falando, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Queria que você entenda isso, a sua vida não é mais sua. Contanto que cumpra com alegria o ministério que me foi proposto de levar o nome de Jesus. Mais ou menos assim. Querido, você confesse diante dos homens, não só com a sua boca, mas com a sua postura. Você é filho do rei, você foi chamado para ser como ele. Mas se você não confessa, principalmente com atitudes, você cai no extremo de conformismo, no extremo de mundanismo. E eu começo a pensar, as pessoas começam a ficar mais preocupadas com um estilo de vida como o mundo, mais preocupada consigo mesmo. É hora, meu irmão, de parar de negar Jesus, o senhorio de Jesus nas escolhas do seu dia a dia. É hora de confissão e posicionamento. Amém, queridos? Amém. Concluindo, meu irmão, 4 coisas que precisam ser lembradas para o resto das suas vidas, as quais representam os limites do reino de Deus. Não se trata de lei ou de obras, mas de disposição interior, de intenção do seu coração. Primeiro, seja sincero. Sincero. Abandone a hipocrisia. Não queira passar o que você não é. Você é horrível como eu. Segunda coisa, tema Deus. Abandone o pecado, meu irmão, em nome de Jesus. Terceira coisa, confie e descanse no amor de Deus, no cuidado de Deus pela sua vida. Abandone o medo e a ansiedade, em nome de Jesus. E por fim, confesse e se posicione e abandone o seu egoísmo e o seu mundanismo. Mas talvez você esteja como os executados lá da Indonésia, que até querem sair dessa situação, mas não tem força. Diferente do Brasil, meu irmão, que não teve poder, fraquinho o Brasil, né? Não teve poder para resgatar os seus cidadãos. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Autor da vida, o maravilhoso Conselheiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita na eternidade. Ele tem poder e pode te resgatar por mais longe que você tenha ido do reino de Deus. Eu quero que você abra para te fechar em Salmo capítulo 107. Número 107. 107, 4. E veja, se você está vivendo alguma dessa situação, o Senhor é poderoso e quer mudar a sua sorte, te trazer de volta para o reino dele. Diz assim, Salmo 107, verso 4 em diante. Diz assim, andaram, desgarrados pelo deserto, entenda, longe do reino de Deus, por caminhos solitários, longe de Jesus, não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia. Querido, clame ao Senhor na sua angústia. E Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar no reino de Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma
faminta. Aleluia. Querido, diferente do Brasil, nós temos um Deus que quer te resgatar, por mais longe que você esteja, da sinceridade, do temor de Deus, da confiança nele e da confissão a ele. Ele quer te trazer de volta para o reino dele. Ser protegido, que nada, nenhum mal vai te acontecer. Volte para ele, não saia jamais, pois não há lugar melhor. Não há lugar melhor, né, Lucas? Do que estar no reino de Deus. Respeite os limites do reino de Deus e viva abundantemente. Em nome de Jesus.